Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que vocês tenham um dia muito feliz. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 6 de fevereiro, a lição 6, ela tem como título Abraão, o pai dos fiéis. Abraão, ele é um dos maiores vultos, uma das maiores personagens da história do povo de Israel. Ele recebeu um chamado de Deus na cidade de Ur dos Caldeus, onde ele morava com a sua parentela, com a sua família, na casa de seu pai. E foi lá que Deus dá uma ordem para ele, para que ele saísse daquela terra natal e ele fosse para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Vejam, ele estava em uma cidade de nascimento, numa cidade de conforto, no seu lar, mas porém ele estava numa cidade assim idólatra, né? Uma cidade pagã, onde eles faziam sacrifícios até de pessoas, onde a feitiçaria tomava conta, e eles faziam muitos sacrifícios para ídolos. E Abraão atende o chamado de Deus, sem saber inicialmente para onde ele iria. Embora ele estava ali numa cidade confortável, ele era rico, tinha muitos bens. E ele fez isso tudo pela fé no Senhor. E não foi assim uma decisão fácil, meus amigos, porque ele tinha de tudo naquela cidade, né? Estava bem instalado. Ele abriu mão assim do conforto e de seus prazeres terrenos e de suas conveniências para atender o chamado de Deus. E ele se propôs a investir tesouros no céu, confiar nas promessas do seu Senhor, que seriam benditas todas as famílias da terra. Bom, da mesma forma que Deus chamou a Noé, Deus chamou Abraão, e ele deu a mesma ordem expressa, né? Que ele diz: saia da terra da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos 3. E semelhante, né, ao pregador da justiça, Abraão obedeceu sob o amparo desta promessa de Deus, que ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está ali em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. E Abraão saiu da sua zona de conforto para habitar assim em tendas, né, como um peregrino, né, pelo deserto. Como ele não tinha filhos, ele levou seu sobrinho Ló. E esse rapaz recebeu toda a afeição como um filho, né? E ele decidiu segui-lo na peregrinação rumo à terra prometida de Canaã. Bem, e Abraão, ele assim bem sucedido, acontece que felicidade e até mesmo estar bem sucedido, né, são algumas palavras que definem a bem-aventurança de Deus para o patriarca Abraão, porque da descendência dele nasceu o Salvador do mundo, né, que foi Jesus. E a felicidade e a esperança veio para todos os seres humanos. Aquela obediência assim inquestionável do patriarca Abraão é uma das provas mais notáveis do exercício da fé que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras, porque ninguém está desejoso de deixar sua pátria, né, seus bens, seus amigos e familiares,
para aceitar um convite e não saber para onde iria. Mas Abraão fez isto realmente pela confiança e pela fé num Deus que conversou com ele. E ele ficava feliz na companhia do Senhor. Ele iria aonde ele mandasse. E o curioso é que ele, Abraão, como seu filho Isaque, né, e seu neto Jacó, que foram as primeiras pedras, né, na construção da grande família de Deus, não receberam a terra mencionada por Deus. Contudo, eles permaneceram fiéis a Deus até o fim de suas vidas. Que exemplos, né, amigos? Ter fé em Deus inclui a confiança nas expectativas pessoais e a opinião geral. Por exemplo, o autor de Hebreus capítulo 11 relata a experiência de Noé, que, sendo temente a Deus, ele se aparelhou numa arca para a salvação de sua casa, que está lá em Hebreus 11, versículo 7. E as demais pessoas, né, que viram realmente a atitude de Noé, eles taxaram ele de fanático, de louco. Imagina você falar para alguém que iria deixar a sua casa, abandonar os seus projetos de vida, como Abraão, e ir para um lugar que nem conhecia. Sem falar, né, no disparate, né, de caminhar 3 dias até um monte para sacrificar seu único filho. Atitudes que aos olhos humanos assim, são difíceis, né, de acreditar, de conceber, mas que foram reais e impactaram a história desse mundo. E o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala uma verdade para todos nós, que diz lá, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, ela não é algo que se professa da boca para fora, mas que se consuma em atos, né, de um verdadeiro adorador, que sente no fundo do seu coração o desejo de ajuntar tesouros no céu. Viver na fé nem sempre é fácil, né? O temor vem, o medo se apresenta, o abatimento chega, e todos esses sentimentos precisam ser superados pela fé e confiança em Deus, que tem o controle de todas as coisas. E essas dificuldades, elas fazem parte, né, do processo de crescimento daqueles que vivem pela fé. Por isso que Abraão, ele era conhecido como o grande príncipe, porque aqueles que viviam ao seu redor, por ver a fé desse homem e acreditar em Deus, ele, na pessoa dele, assim, ele exalava amor, bondade, generosidade, hospitalidade, porque esta é a conduta daqueles que seguem a Cristo, aqueles que verdadeiramente têm fé no Senhor e são servos do Altíssimo. E a tendência de uma pessoa assim é copiar a conduta e o caráter de Cristo, sendo testemunha em todos os lugares. E graças, né, ao patriarca Abraão, que o Evangelho, né, chegou até nós hoje, né? Pela graça divina, nós somos herdeiros de Abraão, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E assim todos que têm fé e que são filhos de Abraão, que está lá em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. E assim nós somos herdeiros segundo a promessa, que está lá em Gálatas 3, 29. E por isto, né, que o livro de Hebreus capítulo 11, ele é chamado de Galeria da Fé. Ali estão todas as pessoas que tomaram decisões de estarem ao lado de Cristo. Aconteça o que acontecer, como exemplos, né, de fé, eles confiaram em Deus
e nas suas promessas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador. Mas Ele, Deus, Ele dá esse livre-arbítrio. Você aceita ou não? E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre. Você passa a ter mais entendimento, a manusear melhor as Escrituras, a ter sabedoria, a ter coragem, como Abraão, de atender o chamado de Deus para onde quer que seja. Isto é através da fé, que ela é criada a partir do momento que você tem um relacionamento com Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar no teu coração, você começa a crer, a acreditar. E quando você aceita Jesus como Salvador do Senhor, Deus dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E sabe, meu amigo, minha amiga, com isto, Jesus, através de você aceitar a Ele como Salvador, Ele dá esse presente de salvação, Ele vai te levar para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.